Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Stokes, numa aplicação de um exercício. Vamos lá. Utilize o Teorema de Stokes para calcular f de dr vezes dr, que é a fórmula, do Teorema de Stokes, que é a integral rotacional, em que aí tem a coordenada, o vetor f. F de x, y, z é igual a y, z, i, ou seja, tem os componentes i, j e k, 2xz, j e e elevado a x, y, k. É importante notar, por isso que eu demarquei aqui, que yz, quando está multiplicado pela componente i, corresponde a x. Ou seja, aqui é i, aqui é j e aqui é k, certo? 2xz, j, ou seja, é o y aqui, e o e elevado a xy, k. Este é o z, certo? Então, é uma circunferência. A fórmula da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. E o z é igual a 5, com orientação no sentido anti-horário. Então, nós vamos resolver este exercício bem detalhadamente. Primeira coisa, nós temos que pegar a equação aqui da circunferência e descobrir o raio. A equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, se foi dado aqui que o r ao quadrado é igual a 16, r é igual a raiz de 16, então o raio é igual a 4. O raio dessa circunferência é igual a 4. E o z é igual a 5. Isso significa que quando nós formos calcular a integral dupla, já que é bidimensional, nós vamos utilizar a componente z, ou seja, a parametrização 0, 0, 1, porque esse 1 corresponde ao z. E o z é igual a 5. Nós vamos então calcular a integral dupla baseado na componente z, que é 5, certo? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é calcular o rotacional de f. Essa parte tem que ser calculada de maneira bem detalhada para que não haja erros. E tem que organizar bem as informações. O objetivo dessa aula hoje é mostrar como se deve organizar as informações para evitar erros. Vou virar a câmera para apresentar aqui como se calcula esta rotacional, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar dentro de uma matriz, os componentes i, j e k. O i corresponde à derivada em função de x, o j à derivada em função de y e o k à derivada em função de z. Então, o que foi separado aqui na frente? O x é o yz, vou virar a câmera de novo aqui só para mostrar. O x é o yz, então aqui é o yz, eu vou colocar da mesma forma. O y é o 2xz e o k é e elevado a xy, certo? A melhor forma de resolver esse exercício é duplicando as duas primeiras colunas, certo? Eu vou virar de novo. Duplicando as duas primeiras colunas, está saindo tudo. Para resolver a rotacional de f. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, nós calculamos desse jeito aqui, ó. E depois nós vamos calcular do outro sentido, mas vamos por partes então. Primeira coisa que nós temos que fazer, separar tudo por chaves. É muito importante separar por chaves e organizar bem estas informações aqui para que o cálculo ocorra de uma maneira tranquila, porque se você embolar todo o meio de campo aqui, com certeza você vai errar. Então, vamos organizar as informações. Então, a primeira parte que nós temos que fazer aqui é multiplicar
esses 3 elementos, mais esses 3 elementos, mais esses 3 elementos. Então, é isso que nós vamos fazer. Esses 3 elementos, mais esses 3, mais esses 3. Então, vai ser I vezes a derivada em função de y, vezes e elevado a xy. Então, para demarcar que nós estamos falando da componente i, eu coloco o i aqui para fora e coloco a multiplicação aqui dentro de parênteses. Então, essa é uma estratégia de resolução. O i vai estar multiplicando da mesma forma, só que ele vai estar fora dos parênteses para organizar os cálculos, tá certo? Então, vai ficar derivada em função de y vezes e elevado a xy, né, vezes o componente i, né, mais a derivada em função de z, certo? Derivada em função de z, vezes yz, vezes a componente j, certo? Mais a derivada em função de x, certo? Vezes 2xz, vezes a componente k, né? E agora, para resolver, né, a matriz no outro sentido, o que nós temos que fazer? Abranger os 3 no sentido para cima. Então, nós vamos fazer esta multiplicação e esta multiplicação. Então, essas 3 multiplicações vão ser aqui um sinal de menos, tá certo? Lembrem-se de igual, tá? Então, aqui vai ter um sinal de menos. Abre chaves novamente. Então, vai ficar, tá saindo, né? Aqui, nós podemos colocar aqui em função de... Nós podemos pegar a componente i aqui, primeiro, para quê? Por quê? Para organizar. Também é uma estratégia de organização. Aqui tem a componente I, J e K. Vamos fazer nessa mesma ordem aqui, ó. I, J e K. Onde que está o cálculo a multiplicação da componente I? Está aqui, ó. Derivada em função de Z vezes 2xz. Derivada em função de Z vezes 2xz vezes I. Mais a derivada em função de x, certo? Está aqui, vezes e elevado a xy, da componente j. Então, coloquei aqui, certo? E a derivada em função de y vezes a componente k de yz. Então, a derivada em função de yz vezes a componente k, tá certo? Esta organização é de extrema importância para a gente dar continuidade nos cálculos, tá certo? Então, agora nós vamos calcular as derivadas. Todas essas derivadas aqui nós vamos realizar os cálculos. É importante ressaltar que não é à toa que está nessa simbologia aqui de derivada de y, derivada de z, porque nós vamos fazer as derivadas, no caso aqui em função de y, no caso aqui em função de z e etc. Então, a derivada em função de y de e elevado a xy, aí que nós temos que pensar. Então, quer dizer que a derivada está sendo feita em função de y. Então, vai ser x, porque o expoente que vai para frente não é o y, porque vai ser um y elevado a 0, elevado a 1, né? Menos 1, então vai dar um y elevado a 0, que é igual a 1. Então, esse y não vai, derivado, né? Não vai para frente, o que vai para frente é o x, que não está sendo derivado, porque a derivada é em função de y. Então, é o x que vai para frente, vezes elevado a xy, porque é o teorema sanduíche, né? Você calcula primeiro a derivada do expoente e depois você faz a derivada como um todo. Então, vai ficar e elevado a xy, tá certo? Porque a derivada do e elevado a xy é sempre e elevado a xy, independente de aqui ser y ou ser x, tá certo? Mas
aqui nós vamos derivar YZ em função de Z. Então, o que vai acontecer? Vai ser YZ. Então, esse Z aqui é a mesma coisa que Z elevado a 1, né? E o Y é elevado a 1 também. Mas o que será derivado vai ser só o Z, tá certo? Porque é derivada em função de Z. Então, vai ficar Y elevado a 1, Z elevado a 1 menos 1, né? Porque é a derivada, tá certo? Esse 1 menos 1 aqui vai dar y elevado a 1, z elevado a 0. E aí aqui vai ficar a mesma coisa que y elevado a 1 vezes 1. Então, vai dar y, tá certo? Então, o resultado dessa derivada em função de z vai ser y. Isso que é importante ter em mente, né? Da mesma forma, aqui, a derivada em função de x de 2xz é o mesmo raciocínio. Vai dar 2z. O x vai sair, certo? Porque vai acontecer esse mesmo caso do x elevado a 0 e etc. Importante dizer também que a gente tem que levar o expoente para frente, né? No caso aqui, esse expoente que vai para frente é o 1, né? Então, vai ficar 1y, vai dar 1y. Da mesma forma, 2 desligar aqui. Da mesma forma, 2 vezes xz, tá certo? E aí, como que nós vamos resolver o restante aqui? O 2x é a mesma coisa, vai ser uma derivada em função de z. Ou seja, esse z aqui vai virar 1, né? É o z elevado a 0, né? Então, vai virar 1. Então, aqui vai ficar só 2x também. A derivada em função de x, de e elevado a xy, vai ficar o e elevado a xy, mas a derivada em função de x, né? Então, vai ficar apenas o y. É o mesmo caso desse aqui da frente. E depois o k é a derivada em função de y. Então, a derivada em função de y vai dar z apenas, certo? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aglutinar o que é i, o que é j e o que é k. Então, eu vou colocar aqui, ó, x é elevado a xy vezes i menos 2x vezes i, certo? X é elevado a xy menos 2x vezes o i, mais y menos, certo? Esse sinal de menos, y é elevado a xy, certo? Mais 2e menos z vezes o k. Então, nós aglutinamos aqui o i, o j e o k, certo? Então, a rotacional de f vai ser x é elevado a xy menos 2x vezes i, y menos y é elevado a xy vezes j, mais aqui 2e menos e, z vezes k, tá certo? Agora, como que nós vamos calcular a integral dupla? A integral dupla vai ficar, de acordo com a fórmula, né, vai ficar f, essa rotacional de f, nós vamos colocar ela por extenso aqui, de x é elevado a xy menos 2y, né? Menos 2x aqui, que eu escrevi errado. 2x y menos y é elevado a xy e o j em função de z, tá certo? A parametrização vai ser em função de z, como manda o enunciado. Então, vai ficar assim, a integral dupla em função de z ds, tá certo? Tudo isso aqui que nós calculamos vai virar a integral dupla de superfície de z ds. Então, como é uma circunferência, o intervalo, né? Quando a gente coloca
monta integral vai ser de 0 a 2π e o raio, né, de 0 a 4. Vai ser uma volta completa na circunferência e de 0 a 4, por quê? Porque o raio é 4, então vai do raio de 0 até 4. Agora basta calcular essa integral. Aí vai ficar de 0 a 2π. A integral de 5, né? R em função de dr, né? Então aqui vai ficar 5r aqui, certo? Nós vamos integrar 5r em função de r, e aí vai ficar 5r ao quadrado, que aumenta 1 no expoente, e coloca sobre 2 aqui. 5r ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 4. Substituindo, vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2 menos 5 vezes 0 ao quadrado sobre 2. 5 vezes 0 ao quadrado sobre 2 vai dar 0. Então, integral de 0 a 2π. Aqui vai ficar 40 dθ, tá certo? Porque nós já calculamos aqui o RdR. Vai dar 40 dr, porque 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2 é 40. Vai ficar 40 dθ. A integral de 40 dθ, né, na integral de 0 a 2π, vai dar 40 θ. Dando 40 θ, a gente substitui no intervalo de 0 a 2π. Vai ficar 40 vezes 2π menos 40 vezes 0, que também vai dar 0. Então, vai ficar, o resultado do exercício é 80π. Então, o que eu quis mostrar aqui é como se calcula pelo Teorema de Stokes de uma maneira organizada para que não gere embolação nos cálculos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!